Oi, Luna, tudo bem? Seja bem-vinda à TV Fórum, ao Fórum 11:30. Boa tarde já, né, a todos e todas. Boa tarde, Yuri, Luiz, Carlito. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço. Era para eu ter vindo antes, né, Yuri? A gente teve muita dificuldade de agenda, mas fiz questão de estar aqui, agradecer novamente esse espaço e o convite. Vamos lá, começando sobre esse questionamento do Luiz. O PT, o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais já estão tomando as ruas, né? Nosso último ato foi um ato importante, né, aqui na Paulista, no MASP, na cidade de São Paulo, onde a gente já tinha se programado para defender as pautas que nós acreditamos ser positivas para a classe trabalhadora, como o fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda, fazer a discussão da justiça tributária e denunciar o que tem sido a ação do Congresso. Logo nesse evento, a gente teve a questão do tarifaço, da ameaça do Trump, e isso mostrou que nós temos uma grande massa de militantes, de pessoas que estão aguerridas e atentas a esse processo. E o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, a gente vai fazer de tudo, né, para denunciar qualquer tentativa de ajuda a traidores da pátria como Eduardo Bolsonaro. Então, essa tentativa que o governo do estado, né, possa vir a ter, a gente também tem notícias do que seria ali o governo no Rio de Janeiro, nós vamos denunciar e tentar impedir, né, que essa ajuda aconteça. Até porque Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas ontem abriram uma bandeira em defesa do Trump, tem colocado em risco a nossa própria nação e os trabalhadores brasileiros, né? E eu acho que agora chegou o momento da gente desmascarar aqueles que, na verdade, utilizaram desde sempre as nossas cores da nossa bandeira, a nossa bandeira, mas que, de fato, nunca defenderam, né, o povo brasileiro, a classe trabalhadora. Inclusive, né, não sei se a revista Fórum já anunciou aqui, nessa sexta-feira vai ter um ato na Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, da USP, a partir das 11 horas, onde vai ser um lançamento de uma carta em defesa da soberania nacional, da importância desse momento, juntando entidades das mais diversas atuações da área de direitos humanos, da moradia, né, dos movimentos sociais, das entidades. Vão ter professores, intelectuais, ministros, enfim, vai ser um ato para a gente continuar, né, a defesa da soberania nacional, da democracia, que nada mais é que a defesa de um país soberano, com desenvolvimento, sem fome, né, com a garantia de que nós possamos escolher sobre o nosso próprio destino sem essa intervenção. Então, conte com o Partido dos Trabalhadores para a gente denunciar até a atuação aí do vice Melo Araújo, Coronel Melo Araújo, e do Ricardo Nunes, a gente sabe, né, nessa blindagem dos bolsonaristas que têm entregado tudo, né, e buscado até a taxação do nosso país. Ô, Luna, vamos aproveitar, vou continuar em São Paulo aqui o papo, daqui a pouco o Tarcísio, o Carlito vem para fazer a nacionalização do papo, mas eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte: o Tarcísio, ele deu uma de mais ou menos, vou para lá, vou para cá, não sei para onde eu vou, e acabou se perdendo no meio dessa história. Mas ele ainda cacifa, e boa parte da imprensa tradicional cacifa ele como um possível candidato à presidência em 2026. Com isso, eu queria que você analisasse tanto a possibilidade do Tarcísio vir para 2026, e se você acha que tem alguma chance do Nunes, prefeito de São Paulo bolsonarista, tentar ir para o governo do estado, porque isso é uma coisa que tem sido falada aqui nas ruas de São Paulo. Bom, Yuri, para responder essa pergunta, só vou dar 2 passos para trás. A gente estava vivendo um momento do nosso governo, do governo Lula, de muitos ataques da grande mídia, ataques do Congresso, ataques, né, aí do capital, enfim. O que aconteceu? Quando Lula, né, se posicionou e mandou, por exemplo, as medidas da isenção do imposto de renda, a questão do IOF, falou abertamente do fim da escala 6x1,
né, tem se movimentado internacionalmente, né, desde o Lula 1, a política externa do Brasil é uma política que defende relações sul-sul, defende a autonomia dos povos, né, defende a soberania, defende, né, e criou como espaços como o BRICS. O Lula começou a ganhar mais apoio popular e desmascarar o Congresso, né? Quando o Congresso derruba, né, aí o decreto do Lula, a maioria do Congresso se posiciona pró, né, os bancos digitais, pró elites e começa a ganhar, né, esse apoio popular. Até então, esse momento onde a gente não tinha essas pautas tão bem colocadas e essa é a retomada do apoio popular, o Tarcísio era dado como o candidato para disputar com o Lula, o candidato, né, da grande mídia, o candidato das elites, mesmo sendo bolsonarista. Então, estava tudo certo, né, para o Tarcísio ser esse nome forte. O que acontece é que quando o Lula avança nas pautas da maioria, quando o PT, os movimentos sociais começam a tomar as ruas, a gente começa a fazer essa reviravolta, que também se soma a essa ação do Trump, né, de taxação e que mostra mais ainda o viralatismo, a submissão dos bolsonaristas diante dos norte-americanos, diante, né, da potência econômica que é os Estados Unidos. Tarcísio perde um apoio porque ele defende, né, abertamente Trump e ele defende Bolsonaro e ele não pode se distanciar, né, do Bolsonaro. Se ele se distanciar do Bolsonaro, ele não é um candidato forte para 2026. Ao mesmo tempo que quanto mais ele se aproxima, uma parte da elite se descola, porque é uma pessoa que está defendendo, na verdade, interesses exteriores e nem defendendo os interesses brasileiros, né? A gente sabe que vai atingir muito os produtores agrícolas de laranja, por exemplo, aqui no estado, a questão industrial. Então, hoje Tarcísio vive nessa sinuca de bico. Num primeiro momento, ele saiu na defesa, né, extrema, né, de Bolsonaro, do Trump e de tudo isso, e tentaram explicar o inexplicável, mas não colou, né, não colou. E agora ele tenta recuperar essa imagem com essa elite, com o agronegócio, com a indústria, mas ele segue sendo essa opção, né? Eles querem um Bolsonaro mais limpinho, um Bolsonaro que seja mais palatável. Eles estão tentando fazer isso com o Tarcísio, mas a gente sabe que o projeto do Tarcísio é muito, muito, muito ruim para o povo brasileiro, porque se traduz em privatizações. A privatização da Sabesp foi um dos maiores ataques à população, né? O aumento das contas de água, a piora da qualidade, a piora dos serviços. É um absurdo a gente ter transformado a água, né, em mercadoria, ter vendido, né, esse patrimônio nosso, a privatização dos metrôs, da CPTM, que está resultando em morte, né, em piora da qualidade também do serviço, a venda, né, de vários patrimônios. Então, o Tarcísio tem um projeto privatista que é muito nítido e que tem andado muito, além, né, de um descontrole da violência policial, né, que a gente tem visto aqui no estado de São Paulo. Então, nós vamos precisar denunciar que Tarcísio é Bolsonaro e Trump, e que ele não tem nada de diferente, né? Na verdade, ele é a marionete, né, do Bolsonaro nessa próxima eleição. Então, a gente vai precisar avançar nessa denúncia também, né, do Tarcísio, que ainda segue sendo esse possível plano, né? A não ser que Bolsonaro vá para uma tática de tudo ou nada e coloque os filhos, a esposa como, né, candidatos aí nessa eleição. E caso Tarcísio vá, abre a porta, sim, para uma das possibilidades ser, né, o Ricardo Nunes. Mas isso não está dado porque existe uma briga muito grande entre vários nomes, né? E Nunes quer muito ser, né, candidato a governador. Então, ele tem feito várias sinalizações aqui. O próprio vice, Melo Araújo, ex-comandante da Rota,
tem se movimentado, atacado a população em situação de rua, defendido o fechamento de equipamentos de assistência social, né, tentado fazer o seu nome, aparecer muito mais, né, na mídia, e a gente está aqui fazendo oposição a esse projeto do Ricardo Nunes, do Tarcísio de Freitas, que a gente sabe que são os projetos bolsonaristas, né, aqui para a cidade e para o estado de São Paulo, denunciando esse governo porque o Brasil não merece Tarcísio, o governo, né, o estado de São Paulo não merece, né, Ricardo Nunes, e essa é a nossa intenção, né, mostrar o quanto esses projetos que estão hoje em voga não representam, né, a classe trabalhadora e o povo brasileiro. Vai, Carlito. Boa tarde, Luna, bem-vinda. Vou fazer a pergunta, vou precisar sair para participar de outro programa localmente aqui, mas eu queria saber o seguinte, Luna, apesar de você não ser deputado estadual, né, existe essa possibilidade do Tarcísio querer nomear o Eduardo Bolsonaro, porque existem duas possibilidades do deputado se licenciar sem perder o mandato com indicações, né? Se ele for indicado para uma secretaria de alguma das capitais ou se ele ocupar um cargo nos governos de estado. Porém, se o Tarcísio, o Cláudio Castro, qualquer governador do Brasil que seja aliado dele, queira nomeá-lo, eles podem ser presos. Por quê? Porque eles podem ser enquadrados no artigo 29 do Código Penal, que fala sobre o concurso de pessoas, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas aí excominadas, ou no crime de obstrução de justiça. Mas caso o Tarcísio tenha essa pachorra de falar, vou bater de frente com a justiça brasileira, vou nomear o Eduardo Bolsonaro para um cargo que nem existe, que a gente vai criar só para ele viver nos Estados Unidos da América, com os impostos pagos pelos paulistas e pelos paulistanos. O que é que o Partido dos Trabalhadores e a própria Câmara de Vereadores, já que quem mora na capital também paga imposto para contribuir com o salário do governador e da estrutura do Estado, o que é que vocês pretendem fazer para responsabilizar o governador Tarcísio em caso de tomada dessa iniciativa? Provavelmente, né, tanto a bancada, né, do Partido dos Trabalhadores na Lesp, quanto a bancada aqui na Câmara dos Vereadores, a gente vai buscar todos os meios legislativos, né, para impedir, inicialmente, né, esse tipo de nomeação, mas também a gente vai precisar fazer uma grande campanha política contra, né, esse tipo de ação, né, de utilização, né, do Estado enquanto sua institucionalidade para defender o indefensável, gente que hoje, se pisar no Brasil, pode ser presa, né, como Eduardo Bolsonaro, que foge da justiça brasileira, que articula contra, né, o governo brasileiro, contra o povo brasileiro, né, isso está explícito, né, nas cartas que Trump anunciou, né, colocou aí nas redes, né, do governo americano. Nós vamos fazer uma grande campanha política de denúncia, além de utilizar, né, os meios legislativos e os meios jurídicos, né, para impedir esse absurdo que a gente sabe que é possível, né, ser feito pelo governador Tarcísio. Ele não tem como sair, né, desse campo bolsonarista que ele entrou e se engendrou, né? Ele é resultado e representante fiel, né, de Bolsonaro no governo do estado, e nós vamos seguir nessa denúncia e organizar isso junto à sociedade civil. Isso não pode ser uma ação apenas de parlamentares. É preciso que a sociedade civil se mova e se coloque, né, diante desse absurdo, que eu tenho certeza, né, que não vai passar. A Zenha tá mutado. E Carlito tá liberado. Quiser ir, pode ir. Obrigadão, viu, parabéns, Carlito? Luna. Até mais a Zenha, até mais Yuri. Até nossa mais, Carlito. A gente vai passar o seu vídeo antes do fim do programa, que ele tá aqui no bastidor. Certo, Tá até mais. Tchau. Valeu, tchau. Luna, eu queria uma reação sua a isso aqui, olha. Você sabe, né, Luna, que os bolsonaristas formaram, eles deram até o nome pomposo, Comissão Temporária de Mobilização Externa, que é para dar o apoio ao Bolsonaro. Chefes são o Zé Trovão e o Rodolfo Nogueira. Os dois estão tentando agitar o agro e os caminhoneiros. Só que este líder dos caminhoneiros aqui, que é conhecido como Chorão, não confundi-lo com o Jair Bolsonaro, ele disse o seguinte, Lula, não, para mim não topo não.
não vou levar a categoria para o abismo e que a classe dos caminhoneiros não será usada como massa de manobra. Você acha que existe alguma chance? Porque o Sóstenes Cavalcante, inclusive, na segunda-feira, falou da articulação de uma tentativa de paralisação dos caminhoneiros. Como enfrentar isso, se houver? Olha, Luiz, uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender, né, desse último período político que a gente viveu no Brasil é que a gente não pode subestimar, né, os nossos adversários políticos, justamente porque a gente pode até estar numa iminência da prisão de Bolsonaro, que pode acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, tá realmente perto, né, desse momento. Se a gente puder falar, acho que é um evento que vai acontecer, né, ainda esse ano, até porque existe diversas ações, né, do próprio Bolsonaro de questionar a justiça, de não seguir as determinações judiciais, de esticar a corda. Então, eu acho que isso vai acontecer, mas não é porque isso vai acontecer que essa força, né, política que representa o bolsonarismo, essa extrema-direita, que se ligou a setores populares, né, no Brasil, ela não continue em voga. Eu acredito que eles vão precisar ter algum tipo de narrativa, reação, para voltar a ocupar as ruas e tentar esse tipo de mobilização. Então, por mais que a gente tenha essa declaração aí por parte dos caminhoneiros, eu acho que eles vão conseguir. Teve um ato agora recentemente em Brasília, que não foi um ato qualquer da parte deles, e eu acho que eles vão começar também essa jornada, né, de tentar reocupar as ruas para se movimentar diante de tudo isso. A gente, às vezes, né, não consegue ter contato com aquele bolsonarista raiz, mas você sabe que a gente na política, né, por estar andando por aí, falando com o povo, né, indo, né, aí nas periferias, falando, né, nos comércios, etc., a gente acaba escutando, né, muito o que esses bolsonaristas estão dizendo e como isso chega para o povo. E a narrativa que eles estão querendo construir é uma narrativa que pode ser comprada até pela imprensa, de que, por conta da nossa política externa, que é uma política de defesa da soberania, de defesa do povo brasileiro, de construção de alternativa, né, à potência aí dos Estados Unidos, que isso seria a justificativa para o Trump estar atacando Lula. Que se Lula não tivesse tido essa postura, né, aí a gente não estaria nisso. E essas narrativas vão sendo construídas o tempo todo, através dos canais que eles têm, através de vídeos, através de episódios até de filmes, etc. Então, a gente precisa, né, não subestimar. Eu acho que o ato de sexta-feira na Faculdade de São Francisco, o lançamento da Carta da Soberania é um ponto importante. O plebiscito popular, né, da gente tomar as ruas, né, perguntando para as pessoas sobre o fim da escala 6x1, falar sobre a isenção do imposto de renda, mas falar sobre a conjuntura do Brasil, utilizar esse plebiscito para a gente se somar é fundamental para isso. A organização de mais atos, e atos pedindo sim a prisão do Bolsonaro, a responsabilização pelos crimes que ele cometeu, de tentativa de golpe de Estado, né, de tentar, né, articular taxação contra o próprio país. Eu acho que isso são iniciativas importantes. Eu acho que, por mais que a gente esteja hoje desmascarando, né, esse bolsonarismo, isso não é o suficiente para a gente fazer o combate político. É preciso mobilização, é preciso ação, é preciso tomada, né, das ruas e diálogo com as pessoas. Então, um plebiscito popular, atos, ações, nós precisamos hoje recuperar, né, essa narrativa que eles tentaram. E de verde e amarelo, retomar as cores da bandeira que são nossas, do povo brasileiro, eu acho que é fundamental. Eles vão reagir. Não tem como, se eles não também tentarem fazer ações de massa, eles vão, né, acabar se enfraquecendo muito. Então, se eu pudesse apostar, eu apostaria que sim, que eles vão tentar
fazer essas ações, essas mobilizações, como tem sido feito, né? Tem sido feito nesse último período. Então, eu não subestimaria, né, nesse momento. Mas que eu acho que hoje a gente acertou a rota da política, né, com as pautas concretas em relação ao povo, com a denúncia, né, do que esse ataque à soberania. O governo acertou a linha política de comunicação. Eu acho que a gente precisa seguir nessa toada. E nessa toada significa também a gente conseguir aglutinar setores, pessoas, ampliar, né, esse leque de atores e atrizes que a gente tinha já nesse período, para a gente poder conduzir aí até a eleição, né, essa denúncia do que essa força representada pelo bolsonarismo tem feito com o Brasil. Gente, queria aproveitar que a Luna está citando o ato de lançamento da Carta em Defesa da Soberania Nacional, trazer aqui a postagem da CUT no X, com as informações detalhadas para a nossa audiência de São Paulo e da Grande São Paulo, dia 25 de julho, às 11 horas da manhã, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, organização de Intersindical, CSB, CTB, Força Sindical, CUT, UGT e, gente, NSST e Pública. Então, compareçam lá quem for de São Paulo e puder estar presente. Eu vou aproveitar aqui, Luna, a Yara Vidal me deu um toque, e eu vou trazer uma notícia, inclusive aqui que ela deu, que foi que o Tarcísio se referia aos Estados Unidos como o maior parceiro comercial do Brasil e principal investidor estratégico no país. Só que ela levantou os dados e isso é mentira, porque quem é o principal investidor do Brasil, no Brasil, inclusive no estado de São Paulo, é a China. Além disso, ela relata aqui para a gente que o Flávio Bolsonaro tem feito uma série de ataques contra a economia de São Paulo, inclusive sugerindo um complô entre o Lula e a China. Enfim, eu queria que você analisasse esse comportamento do Tarcísio, que ofende a China, que é um dos principais investidores aqui no estado de São Paulo, né? Trump, Tarcísio, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, bolsonaristas demonstram mais uma vez que não estão dialogando com a realidade, né? Quando o Trump fala que não tem uma relação comercial positiva entre Brasil e Estados Unidos, é a pura mentira, né? E essa utilização. Tarcísio tem caminhado nesse sentido. Eu acho que essa declaração ela também revela essa forma, né, de lidar. Os bolsonaristas não falam com a realidade, eles criam uma própria realidade que se sustenta na própria narrativa e no próprio universo que eles têm feito. Só que isso tem consequências, né? Então, eu acho que Tarcísio, se caminhar cada vez mais nesse sentido, sofrerá consequências. Infelizmente, não é apenas o Tarcísio que sofrerá consequências, mas também o povo, né, paulista e o povo paulistano. Então, é importante da gente trazer as informações corretas, né, econômicas, das relações, como você bem trouxe aqui, Yuri, para a gente poder mostrar que com eles é o jogo do vale tudo, né? E nesse jogo, como disse Lula, né, quem sai perdendo é o povo, né? Não tem vencedores numa briga como essa, né? É importante a gente colocar a bola no chão, né, e conseguir mostrar, né, para o povo brasileiro, para a classe política, para todo o setor produtivo, né, do nosso país, o que está em jogo com essa brincadeira, com essa ação, com esse projeto, né, de extrema-direita que vem sendo propagado, colocado aí, né, no nosso estado, aqui na cidade de São Paulo e também no Brasil. Preciso que a gente traga essas informações corretas, que a gente fale, né, sobre isso, que a gente denuncie essa postura. É muito absurdo, né, o que está acontecendo e a gente tem que se mobilizar até o 1º de agosto, né, porque hoje é uma ameaça. A partir de 1º de agosto pode ser uma realidade. Então é fundamental que o Lula já está fazendo isso, né, buscando abrir novos mercados, dialogar, teve agora no Chile para fazer esse debate também com os países aqui na América,
né, do Sul, se organizar, mas também tem feito uma postura de buscar o diálogo até com os Estados Unidos, apesar da postura do Trump, né? Uma discussão diplomática. Eu acho que é isso que o Trump quer, né? Que mesmo, né, dessas ações, nessas bravatas que ele tenha, algum lucro ele tenha, né? Algum benefício ele tem. Então, a gente vai precisar seguir denunciando. Acho que a popularidade do Tarcísio cai nesse processo. Acho que é uma das primeiras vezes, né, que a gente vê isso, e por isso que a gente tem que fomentar cada vez mais e denunciar a que veio Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Eu queria perguntar para a Luna para encerrar. Aluna, nós estamos precisando muito de jovens. Primeiro, eu queria elogiar você pela lembrança de que não é só possível ganhar nas redes, é preciso ir para as ruas. Não adianta ficar só em rede social, embora a gente ame rede social. E as pessoas se comuniquem muito por rede social. E nós estamos precisando de muitas lideranças jovens, viu, Luna, para o ano que vem. A gente precisa fazer uma transição, na minha opinião. Precisa passar o bastão dos candidatos tradicionais. Aí a pergunta óbvia, nós chamamos aqui, Luna, de vereadores federais. Existem aqueles vereadores que a gente considera, né, Yuri? Vereadores federais, você é um dos casos. Você vai ficar aqui em São Paulo como vereadora, seu próximo salto político é ir para a Assembleia de São Paulo, ou você já se apresenta, eventualmente poderia se apresentar como candidata a deputada federal, que a gente precisa muito de uma Câmara forte e jovem no ano que vem? Luiz, primeiro dizer que concordo completamente que a mobilização popular, social, ela se dá nas redes e nas ruas. Muitas pessoas querem banalizar, às vezes, as redes sociais. A gente tem que ocupar todos os territórios. Eu acho que a rede social é mais um território onde as pessoas conversam, dialogam, trocam. Inclusive, a gente fala redes sociais como ambiente virtual, mas é um ambiente real, né? Onde as pessoas estão se expressando. E muitas vezes a esquerda acaba caindo, e eu já ouvi isso em muitos espaços que eu estou, e tenho certeza que vocês também já ouviram, e quem está escutando e vendo a gente aqui também já ouviu, que a esquerda e as forças progressistas perdem nas redes sociais, por conta dos algoritmos, por conta de não sei mais o que, etc. Nós, nas últimas semanas, vencemos nas redes sociais. E aí eu queria só trazer essa reflexão. Por que a gente venceu nas redes sociais e a gente não tinha vencido em outros momentos? Porque nós pautamos política. Então, a linha política, o problema hoje que a gente vive não é um problema de comunicação, é um problema político. Quando a gente traz as pautas políticas populares, quando a gente faz os enfrentamentos, a gente ganha a maioria da população, e por isso que a gente ganhou, né, nas últimas semanas nas redes sociais. Então, é fundamental que a gente siga nessa toada de apresentar as pautas políticas. A esquerda, o campo progressista, tem que se reapresentar e mostrar as nossas soluções diante das crises do mundo. E não ficar se escondendo ou se confundindo com uma institucionalidade ou com um status quo que hoje já não representa, né, a maioria da população. Deu errado quando a gente vê o mundo em guerras, o povo passando fome, deu errado, né, esse neoliberalismo. Mas a esquerda precisa apresentar alternativas. Infelizmente, hoje a extrema-direita apresenta mais alternativas bem melhor, né, se apresenta bem melhor essas alternativas do que nós, que realmente temos as alternativas reais, né, de combate à fome, à miséria, à pobreza e tudo mais. Então, falar sobre hoje a comunicação, para mim, é falar sobre política. Por último, né, dizer que, óbvio, nós precisamos da renovação política de quadros, né? A gente tem muitos parlamentares, lideranças jovens. Posso falar aqui, né, do Partido dos Trabalhadores, a Cari Santos, né, em Pernambuco, o Pedro Rousseff, né, em Minas Gerais, a Rosa Amorim, também em Pernambuco, a Dandara, né, em Minas Gerais. A gente tem muita gente
hoje se mobilizando, né? A Brisa em Natal, Natália Bonavides, a gente tem muita gente hoje representando, existe uma renovação, né? Existe uma renovação do PT e é preciso que a gente tenha essa renovação nos espaços, né, de poder, isso é óbvio, mas toda essa discussão ela precisa vir numa estratégia partidária, né? E a gente vai ter um encontro nacional do Partido dos Trabalhadores agora em agosto, após concluir o processo de eleições diretas do PT. Foram 500 mil pessoas para as urnas para eleger as novas direções do PT. A militância do PT está viva, está forte, e a gente vai para esse encontro nacional, do qual eu sou delegada, para discutir essa linha política do PT, como o PT vai se apresentar, se reorganizar, as propostas, as ações do PT, né, para esse próximo período. E certamente lá a gente vai discutir essa estratégia, né, também de ocupação, né, dos espaços, das eleições, das lutas políticas que a gente tem. Né? Hoje eu acredito que eu cumpro um papel muito importante aqui na Câmara, né, Municipal. Estou como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, sou a única mulher da bancada, são 8 vereadores, eu sou a líder, né, nesse ano, e a gente está preparando uma série de ações, com o plebiscito, com caravanas, né, com ações políticas de denúncia, de mobilização, com abertura de diálogo com movimentos sociais, entidades, cursos de formação. Eu acho que é para isso que a gente precisa ocupar os espaços de poder, né? Sendo uma voz, um megafone, né, das lutas políticas e também utilizando o espaço que a gente tem para mobilizar, para atuar. O papel de um parlamentar não é só fazer leis ou fiscalizar, é organizar a mobilização e a transformação das consciências políticas, porque sem a militância, sem o povo na rua, sem a organização popular, a gente não sustenta tanto as nossas vitórias e conquistas, quanto também a resistência. Então, a gente nesse encontro vai debater tudo isso. Então, é o que eu posso falar agora. E estou muito feliz com a nossa atuação do nosso mandato aqui, né, na Comissão de Direitos Humanos, a qual eu presido. E eu espero que as coisas esquentem bastante aqui na Câmara dos Vereadores nesse próximo semestre, que já está começando nas próximas semanas. Queria agradecer demais de novo o espaço, Yuri e Luiz, mandar um abraço para todos e todas que estão assistindo a gente. Também convidar vocês para me seguirem nas redes sociais, @LunaZaratini, em todas as redes sociais, para a gente continuar dialogando, né, mostrando o nosso trabalho. E obrigada, vamos para a luta, vamos tomar as ruas, o Brasil é nosso. Obrigado, Luna. Bom resto de quarta-feira aí para você. E ó, falando aqui, ó, sei que não está decidido, mas se precisar de voto, tem gente aqui que tá querendo votar em você, viu, Luna? O Psique André, aqui, ó, a Maria Angélica Codibelli. Então é isso, viu, Luna? Uma boa tarde, obrigado por ter vindo aqui no Fórum 11 São Paulo para votar na Luna, gente. Que isso? Vem! Beijão, gente! Tchau, tchau.